do Instituto Fastef, como vocês estão? Chegamos para mais um momento aqui da nossa aula online, ao vivo, com os nossos alunos do Rio de Janeiro, de São Paulo, espalhados por todo o Brasil também. E essa aula vai ficar gravada para você poder ver e rever no seu melhor horário, seja de manhã, de tarde, de noite ou até de madrugada. Essa aula vai ficar gravada e hoje nós estaremos aprendendo juntos sobre o Pentateuco. Já chegamos à aula de número 2. Se porventura você não assistiu à primeira aula, a aula de Gênesis, eu quero que você vá lá no seu portal de alunos, no seu grupo, que tem o linkzinho lá para você assistir essa nossa primeira aula. Nós hoje vamos entender que o Pentateuco corresponde aos 5 primeiros livros da Bíblia hebraica. Na Bíblia hebraica chama-se Torá. E a correspondência para Torá nada mais é do que o Pentateuco para nós. Então nós vimos Gênesis, fizemos um recorte de 50 capítulos. Na aula de hoje nós vamos ver Êxodo, fazendo um recorte de 40 capítulos. Na próxima aula, Levítico, 27 capítulos será o nosso recorte. Na nossa quarta aula teremos o livro de Números, 36 capítulos. E ainda na última aula, Deuteronômio, a repetição da lei, serão 34 capítulos. Nós dividimos em períodos. Primeiro período, Gênesis 1 a 11, a origem do mundo e das nações. Segundo período, a era patriarcal, Gênesis 12 a 50. Hoje nós já chegamos ao terceiro período nessa aula, Moisés e a saída do Egito, Êxodo do 1 ao 18, e vamos comentar também sobre as leis de Êxodo a partir do 19 até Números, capítulo 10, versículo 10. Nas próximas aulas veremos o quinto período, que são as peregrinações pelo deserto, Números 10, 11 até 36, 13, e na última aula os discursos finais de Moisés e o seu sucessor Josué. Então esse nosso módulo, ele está muito completo, talvez um dos institutos que mais se debruça no conhecimento da Torá e do Pentateuco, por isso que você deve dar uma boa lida no seu material didático, por isso que você deve ver e rever essas aulas várias vezes para ficar bem fixado esse conhecimento avançado. Nosso assunto hoje é Êxodo. Nós temos uma abreviatura de EX, ou como diz o paulista, EX, e nós vamos fazer um recorte de 40 capítulos. O significado da palavra Êxodo vem do grego. Significa marchar, significa partir. E tem tudo a ver com aquilo, a atitude do povo de Deus que estavam escravizados, lá no Egito, num período de 4 séculos, 400 anos. E ali, Deus levanta um homem de Deus, um homem preparado, chamado Moisés, para que esse povo rumasse, partisse, marchasse para uma terra onde eles seriam livres. O propósito do livro de Êxodo foi Deus libertar o seu povo da escravidão que durou 400 anos, não foram 10 anos, não foram 40 anos, foram 400 anos. Muita gente nasceu, cresceu, viveu e morreu na escravidão, muitas gerações. E não somente libertar o povo mediante o seu poder, através das 10 pragas, mas também salvar o seu povo mediante o sangue, simbolizando o Cordeiro Pascual
simbolizando o sangue de Jesus. Então nós temos, né, toda uma tipologia da Páscoa. Páscoa significa passagem, aonde o anjo da morte ele não teve sucesso na casa dos hebreus, na casa do povo de Deus, já que o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava ali representado pelo Cordeiro Pascal. A data do livro de Êxodo é algum momento após a saída do Egito, o êxodo propriamente dito. Então nós podemos datar ali aproximadamente em 1446 a.C. Lembrando que as datas antes de Cristo são datas retroativas, né? Então esse livro ele vai narrar toda a trajetória do povo da promessa, do povo de Deus, que por muito tempo foi um povo cabeça dura, um povo racinha, e que durante muitos, mas muitos anos erraram, e não erraram pouco no deserto. Na verdade, tem gente que acha que o deserto é um lugar de sofrimento. Eu aprendi há alguns anos atrás que deserto não é lugar de sofrimento. Deserto é lugar de aprendizagem. É um lugar onde eles precisavam passar por uma escola, a grande escola do deserto, para que pudessem estar preparados para então chegar à Terra Prometida. Existe um código no livro de Êxodo. Esse povo ele sai de uma situação de escravidão para um povo com um propósito divino. Obviamente, eles precisavam mudar a sua mentalidade. Não dá para ser livre continuando com uma mente escravizada. Infelizmente, essa escravidão mental, ela continua até os dias de hoje. Existem muitas pessoas que têm o direito de ir e vir, mas infelizmente ainda estão presas nos seus delitos, nos seus pecados, nos seus vícios. E o livro de Êxodo é um grande desafio para esse povo. O nosso primeiro tema da nossa aula número 2 é o nascimento de Moisés. Moisés, ele foi o escolhido para ser o libertador. Ele foi escolhido para ser um tipo de Cristo naquela era, naquele tempo, onde a escravidão era uma escravidão física. Nós temos a promessa que foi feita para Abraão e vimos isso com detalhes. Lerá, vá por ti mesmo. Na aula passada, em Gênesis 12, Deus ele chama Abraão para ser pai de uma grande nação. E, a posteriori, nós temos o temor do faraó. Faraó reduzindo o povo que chega lá no Egito para proteger a sua riqueza. Faraó que viu o povo de Deus se multiplicando e ficou com medo do seu reino ser tomado pelos hebreus. Toda uma estratégia letal. Quando Moisés nasce, por um decreto para que todos os recém-nascidos do sexo masculino, isso é narrado em Êxodo, já no capítulo 1, do 15 ao 21, para que fosse exterminado, né? Ele achava que o libertador tomaria o lugar do seu trono, tomaria o seu lugar de poder. Gente, o libertador Moisés é como Jesus. Ele entendeu que o seu reino não era no Egito. Jesus entendeu, ele sabia exatamente que o seu reino não é deste mundo. Então é por isso que os monarcas se sentiam ameaçados, é por isso que quem está na cadeira nunca quer
nunca deseja sair daquela cadeira, nunca deseja abrir mão dos seus benefícios, mas não seria uma guerra apenas política, né? Seria, na verdade, justiça para aquele povo que já estava escravizado há muitos e muitos anos. Então Deus ele prepara tudo. Há um grande milagre das águas quando Joquebede ela já não poderia mais esconder o menino Moisés, ele já estava com 3 meses, uma criança de 3 meses, ela já tem um choro que desperta a atenção dos soldados. Então Joquebede, não podendo mais esconder o seu próprio filho, com medo das ameaças da matança de Faraó, ela coloca Moisés em um cesto betumado às margens do rio Nilo, muito próximo ali aonde a filha de Faraó se banhava com as suas criadas. A irmã de Moisés ficou vigiando ali para que nenhuma presa chegasse ali naquele cesto. Em contrapartida, Deus prepara absolutamente tudo. E no capítulo 2 de Êxodo, do 1 ao 10, essa criança começa a chorar. Uma das criadas da filha de Faraó ouve esse choro dessa criança e acham o menino Moisés, aonde a filha de Faraó ela se apaixona por esse garoto encantador. Quem é que não se encanta por um bebê, né? E ela o adota. E Moisés, então, agora estava livre. Moisés agora podia crescer na corte do Egito, protegido. Moisés agora poderia aprender a ler, poderia aprender a escrever, que era um privilégio. Os escravos não tinham essa oportunidade, digamos assim. E toda essa preparação, vendo de fato a mão de Deus, aonde Moisés ele é criado na corte do Egito, na corte do opressor, como neto de Faraó, recebendo treinamento supremo, entendendo sobre liderança, sobre arquitetura, sobre engenharia, sobre números. Ele recebe o melhor que a ciência egípcia podia dar. Ele aprende manejo de armas, estratégias de guerra, e ele também aprende sobre administração. Então você vê que era tudo que um libertador, era tudo que alguém capacitado por Deus necessitaria. Esses 40 primeiros anos de vida de Moisés foram propriamente uma preparação na letra, uma preparação acadêmica, para que ele se tornasse verdadeiramente um líder. Nós temos um segundo tema, aqui também em Êxodo. Depois desses 40 anos de vida, Moisés ele já era um adulto. Sendo Moisés já um adulto, o nosso segundo tema é a sua fuga para as terras de Midian, para as terras de Jetro. Como é que isso, se desdobra? Houve um impulso. Aos 40 anos de idade, Moisés, ele conhece a sua verdadeira origem como hebreu. Ele entende que o seu povo estava sendo escravizado há 40 anos. Ele vê um soldado egípcio maltratando um hebreu, e nessa hora o sangue fala mais alto. Ele então tenta defender esse escravo, só que ele passa um pouco da conta e a estratégia dele carnal acaba falhando, ele acaba matando o egípcio. E isso era um crime naquela época, você tirar a vida de alguém do seu povo, porque
Teoricamente, Moisés era egípcio, não era hebreu. E aí ele tem que fugir do Egito. Fugindo do Egito, ele caminha no meio do deserto. Ele vai ali para as terras de Jetro. Ele vai ali para Midian. Ele se refugia ali durante mais 40 anos. Ele se casa com a filha de Jetro, a Zípora, e ele tem uma experiência ali de apacentar ovelhas no deserto. Ali foi a forja, né? Ali não foi mais uma preparação na letra, não foi mais uma preparação intelectual, ali foi uma preparação espiritual. Deus estava forjando Moisés através de seu sogro, né, Jetro, que foi um grande homem ali dentro daquela missão. A vida de Moisés, ela se divide em 3 períodos de 40 anos. 40 anos na corte do Egito, preparado na letra. 40 anos nas terras de Midian, em Jetro, casa-se, contrai casamento, tem filhos, e ali ele é forjado por Deus para ser pastor de ovelhas. E os últimos 40 anos de Moisés, já que ele viveu 120, conduzindo o povo de Deus no deserto durante ali aquela peregrinação de libertação. Coincidência ou não, 40, 40, 40, o número 40, ele é o número do teste. O número do teste na cultura hebraica é o número 40. Então Moisés ele é testado na corte do Egito. Moisés ele é testado nas terras de Midian, sendo um pastor de ovelha. E Moisés ele é testado também no deserto, porque não foi fácil passar por aquela escola com aquele povo tão melindroso, né? 40 anos cada período de Moisés. O nosso terceiro tema foi o chamado de Moisés. Moisés, aproximadamente com 80 anos, e já não era mais um garoto, já não era mais um jovem, né? Ele já tinha passado 40 anos na corte do Egito, recebeu toda a cultura. Ele já tinha passado mais 40 anos na terra de Jetro. E agora, Moisés estava com aproximadamente 80 anos se preparando para o maior desafio da sua vida, que era libertar o povo de Deus. Para isso, Moisés ele recebe um chamado. Para isso, Moisés recebe uma missão. E a voz que o Moisés ouviu foi: Moisés, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é uma terra santa. Através do chamado de Moisés, na sarça ardente, onde não havia combustão, a sarça pegava fogo, mas não tinha combustão. Ele entendeu que essa voz era a própria voz de Deus. Ele pergunta: quem está falando? E Deus se revela a Moisés: eu sou o Deus do teu pai, Abraão, Isaque e Jacó. Eu vou te dar uma missão, Moisés, porque o clamor do seu povo foi ouvido. O clamor daqueles escravos hebreus foi atendido.
e você será o pastor comissionado por Deus para libertá-los, para equipá-los com sinais e com poder. Como ficar de pé diante de um chamado tão nítido? Como ficar de pé diante daquilo que Deus está propondo para você fazer? Ah, mas Moisés, ele não tinha capacitação. Gente, nós também não temos. Mas a capacidade, ela vem de Deus. Quando Deus, ele chama, Deus, ele vai te dar a capacitação, as ferramentas. O nosso quarto tema nessa aula de Êxodo, o conflito com Faraó e também o conflito com as pragas. Você acha que 40 anos depois, Faraó, vendo em Moisés um traidor, vocês acham mesmo que Faraó ia libertar de mão beijada? Não. Obviamente haveria uma resistência. Porque tudo aquilo que nós vamos fazer na vida, mesmo sendo chamados por Deus, há uma resistência. Não se engane. Tem gente que se engana achando que vai fazer qualquer coisa e que não haverá implicações, resistências. A terra precisa ser conquistada, turma. Tem sim resistências, tem sim oposições. Então começa um grande duelo dos deuses. Faraó contra Javé. Faraó se considerava o Deus vivo, o Horus vivo. Ele era uma entidade aqui na terra, ele era um Deus. Êxodo 5:2 vai dizer: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz? Eu não conheço o Senhor. O camarada era arrogante, mas ele não estava mentindo, não. Ele não conhecia Deus mesmo. O pior não é Faraó dizendo que não conhecia Deus. O pior é gente que diz que conhece a Deus, mas age como se não conhecesse. Se auto-engana. Ele pelo menos não se auto-enganava. No seu orgulho, na sua vaidade, ele dizia: quem é esse Deus desses hebreus fracos aí, escravos aí? Eu sou Faraó, eu sou o Horus vivo. E Javé disse: eu sou o grande eu sou o que sou. A guerra que se inicia já não é mais uma guerra militar. A guerra que se inicia, ela é uma desconstrução sistemática, teológica do Egito. Por que as 10 pragas do Egito, que é o nosso próximo assunto? Porque o Egito acreditava naqueles deuses. As rãs, o Nilo, as moscas. E as 10 pragas foi para desconstruir. Não era mais uma briga, turma, militar. Era um grande duelo dos deuses. De um lado, Faraó, e do outro lado, nosso Deus. Aqui nós temos as 10 pragas. A primeira praga foi o Nilo se transformar em sangue. Porque eles acreditavam que o Nilo era um deus. O alvo físico é que o Nilo era uma fonte de vida para eles. E o deus que eles acreditavam que estava no Nilo era o Rapi, o deus das inundações. A segunda praga também foi a praga das rãs. O alvo físico foi a terra. A
terra ficou empesteada de rãs. Imagina você tentando dormir à noite, um montão de rã na tua cama, um montão de sapo na tua cama, que coisa nojenta. A terra estava empesteada. Foi a desconstrução do segundo Deus, Api e Ecte. A terceira praga foi a dos piolhos. O alvo foi o pó da terra. E a terra sagrada dos egípcios foi profanada. Quarta praga foram as moscas. O alvo físico foram insetos. E o deus egípcio derrotado foram os deuses escaravelhos sagrados. A quinta praga foi a morte dos animais, a morte do gado. O alvo físico foram os alvos idolatrados e adorados por ele. E a desconstrução do deus egípcio foi Amon, o deus carneiro, o deus touro. Vocês estão entendendo que essas 10 pragas é para humilhar cada um dos deuses do Egito? Você está entendendo que é um braço de guerra aonde o nosso Deus sempre vai vencer? Por isso que a gente tem que andar com Deus, porque nós e Deus somos a maioria, turma. Não tem como perder uma batalha se você estiver com Deus. A sexta praga foram as úlceras. O alvo físico foi a saúde do corpo. E o Deus derrotado do egípcio foram cinzas de bênçãos dos sacerdotes que viraram dor. Sétima praga foram as saraivas. Chuva de meteoro, chuva de fogo. O alvo físico foi o clima, para desconstruir o Deus trovão, com a voz do nosso Deus, que é muito maior que a voz do trovão. A oitava praga foi a praga dos gafanhotos, atingiu todas as colheitas, para desconstruir os deuses Ísis e Serafins, que eram aqueles que protegiam as colheitas, mas aqui não conseguiram proteger, não. A penúltima praga foi a praga das trevas. O alvo físico foi o sol. O sol não brilhou durante vários dias. Imagina, você acordar de manhã e tá tudo escuro, como se fosse noite. E dias e dias e dias o sol não nascer. Para desconstruir os deuses Ra, que é o deus solar supremo. E esse golpe foi um golpe direto no faraó, que já estava nas cordas. Porque faraó era considerado o filho do sol. O Órons vivo. Então cadê esse sol que já não brilhava mais? E a última praga, a 10ª praga, foi o golpe final. O golpe final da última praga, deixa eu voltar aqui apenas um slide, foi a morte dos primogênitos. Todo o Egito chorou seus primogênitos. Naquele dia teve uma retribuição divina por cada opressão, por cada primogênito, por cada escravo que morreu de maneira injustamente, com maus tratos, com humilhação, com soberba. Essa última praga foi o golpe final, porque o filho de Faraó morreu. Todo o Egito estava enlutado, inclusive Faraó. E aí ele não suportou esse golpe final e ele mandou esse povo sair fora rápido, porque esse povo estava de verdade amaldiçoando o Egito. O nosso
quinto tema é justamente a Páscoa. Páscoa que acontece nesse cenário de pragas. A Páscoa. Deixa eu voltar, porque o slide tá com pressa. A gente não tá com pressa. Eu não tô com pressa, mas os slides estão querendo correr num tema tão importante que é a Páscoa. Nós temos a anatomia da Páscoa, o termo é Pessar, que é um termo hebraico que significa passar por cima. Qual foi a orientação na praga dos primogênitos, aonde o anjo da morte iria entrar? Qual foi a orientação para o povo de Deus? Matar um cordeiro pascual, pegar o sangue daquele cordeiro e passar nos umbrais da porta. Aonde essa porta, aonde esses umbrais tivessem o sinal do sangue do cordeiro, essa casa seria protegida por Deus. E o anjo destruidor, ele passaria por cima dessa casa. Por isso Páscoa, por isso passar por cima. E esse dia foi marcado como um dia de libertação. Aonde abundou o pecado, superabundou a bênção de Deus. O Egito todo estava chorando por seus primogênitos. Um velório coletivo, sepultamentos coletivos, semelhante à nossa pandemia, né? Que nós enfrentamos há alguns anos atrás. Quantas mortes todos os dias, quantos amigos, quantos alunos, quantos professores que se foram por causa do Covid-19. No Egito também houve essa praga. Mas enquanto o Egito estava enlutado, na casa do povo de Deus houve libertação. O nosso sexto tema é o pacto. O nosso sexto tema é a lei, também conhecida como Decálogo, os 10 mandamentos. E nós temos a sombra no antigo pacto, na antiga aliança, do Cordeiro Pascual imolado, o sangue nos batentes, a libertação física da escravidão do Egito. E uma realidade já hoje, no novo pacto, na nova aliança de graça. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue derramado naquela cruz, turma, foi a redenção definitiva dos nossos pecados e das nossas condenações. 1 aos Coríntios 5, do 6 ao 8. Aquele cordeiro pascal era uma tipologia de Jesus. Porque anos mais tarde, Jesus também precisou morrer como nós, para levar os nossos pecados, para nos lavar, nos remir e para que nós tivéssemos libertação. Libertação essa que começa em Êxodo, no Mar Vermelho, quando Deus abre o Mar Vermelho, depois uma jornada de 2 meses até o deserto, e por último, um acampamento no Monte Sinai, onde Deus faz um pacto, uma aliança, um acordo. Deus não apenas libertou aquele povo, Deus fez uma aliança.
O objetivo da jornada foi transformar ex-escravos em propriedade exclusiva de Deus. Êxodo 19, do 5 ao 19. O que é uma aliança? Uma aliança é um pacto. Eu, quando me casei, há 26 anos atrás, eu fiz um pacto. Eu fiz uma aliança. Deus, ele faz um pacto com esse povo, uma aliança com esse povo. Ele não apenas liberta e deixa esse povo para lá no Egito, não, no deserto, não. Deus, ele liberta e sustenta, provê, abençoa e ainda ensina esse povo a cultuar, porque lá no Egito eles não cultuavam. Mas aqui no meio do deserto nós temos o tabernáculo. No meio do deserto nós temos o tabernáculo. Olha que desenho. Olha que maquete. Olha que planta baixa nós temos do tabernáculo. A presença de Deus estava no meio do deserto como uma igreja volante, como um templo volante. A estrutura do santuário portátil para montar e desmontar aonde eles estivessem, rumo à terra prometida, feita de madeira de acácia, de grandes cortinas e de linho. Temos também o santo lugar, uma sala principal de serviço contínuo, aonde a chama não poderia se apagar. Temos o véu que separava o santo lugar do santo dos santos, uma cortina que fazia separação de um lugar aonde sacerdotes tinham acesso para um lugar aonde restritamente quase ninguém poderia entrar. E esse lugar era o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar. Uma sala menor, no fundo, no epicentro da presença de Deus, aonde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano para levar os sacrifícios do povo e a culpa pelo povo. Hoje, graças a Deus, esse véu foi rasgado de alto a baixo. Hoje nós temos livre acesso a essa presença. Mas naquela época, eles não tinham, talvez nem estavam preparados para isso. O vivo e novo caminho ainda não estava aberto. A tenda da congregação era o ponto de encontro onde Deus se reunia pessoalmente com o seu povo ali nos átrios. O tabernáculo do testemunho, a casa onde ficava a arca da aliança, a lei de Moisés, o maná, testificava a santidade absoluta de Deus, em contraste com a pecaminosidade do homem, e o santuário, a habitação santa, projetada, exclusiva para o Senhor. Você vê que Deus, ele faz todas as coisas muito organizadas, muito planejadas, muito pensadas. Meu irmão, minha irmã, turma que está aqui comigo, a nossa vida também tem que ser assim. Nós precisamos fazer planejamentos. Nós temos aqui uma foto, não de Israel, porque lá em Israel, na época de Moisés, não tinha esse prédio aqui, tá? Essa foto é do Templo de Salomão, em São Paulo, onde todos os anos nós fazemos caravana para lá, para ter uma imersão de cultura judaica. E esse ano vocês vão poder ir com a gente, conhecer de perto, entrar no Santo dos Santos nas medidas reais. Olha eu lá.
Só que nesse dia estava muito frio em São Paulo. E essa turma toda que está tirando foto aí atrás da gente foi a turma que foi com a gente conhecer e ter uma aula de cultura judaica. Esse ano quem vai com a gente é você. A turma aí alegre, feliz, por conhecer um pouquinho do tabernáculo, da arca, do maná. Mais uma foto aí, aonde nós estamos peregrinando no meio do deserto. E estava tão frio que parecia mesmo deserto. Mas era São Paulo. Era São Paulo. Tomara que esse ano esteja um pouquinho mais quente para a gente ir. Essa é a aula de cultura judaica no Templo de Salomão. O nosso guia ali de branco e todos os alunos recebendo ali uma imersão profunda nessa nossa caravana. E aqui é o final. Todas as pessoas que foram com a gente. E se você quiser ir de novo... tô vendo o Charles ali, ó. O Charles deve ir de novo com a gente. Se você quiser ir novamente com a gente, já foi uma vez. Quiser ir outra vez com a gente, vamos. Vamos juntos para o Templo de Salomão esse ano. Para a gente ter uma profunda aula de cultura judaica. A gente começa lá no Egito, depois a gente passa pelo deserto e, por fim, nós temos a ceia do Senhor no Jardim das Oliveiras que vieram de Israel. Foi um momento muito marcante, porque nós entendemos Êxodo numa aula prática. A opressão, que era a escravidão sobre o império do Egito, aquele povo clamou a Deus e foi ouvido por Deus. A redenção, que foi a desconstrução dos falsos deuses e a salvação pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro Pascal. E a comunhão, que foi a entrega da lei de Moisés, a construção do tabernáculo, que era uma igreja volante, e Deus habitando no meio do povo. É tudo que nós precisamos. Deus no meio de nós. Deus no meio da igreja. Deus abençoando cada um de nós. É isso que nós precisamos. É isso que nós buscamos. É isso que nós ansiamos. Então, com certeza, nesse recorte que fizemos hoje sobre Êxodo, eu acho que você recebeu um conhecimento amplo. Eu vou deixar minha rede social com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a aula de hoje, pode me acionar nessas redes e eu responderei a todos.